Olá, meu nome é Tiago Oliveira, sou professor do Colégio Pedro II e a minha palestra será Realismo Científico e o Problema da Referência dos Termos Teóricos. Esse nome, para começo de conversa, é um nome que pode enganar um pouco essa palestra. Tá? Eu não gostaria de deixar ninguém enganado em relação a ele. Eu tenho um objetivo muito mais limitado do que propriamente falar em termos gerais do realismo científico e o problema da referência dos termos teóricos. Tá? Então, para contextualizar, eu gostaria de recomendar duas leituras que podem ser feitas depois dessa palestra, obviamente, em outro momento. São duas publicações minhas, uma de 2017 e outra de 2019, em que basicamente eu delineio o tipo de realismo científico que eu tenho em mente, tá? E as razões para isso, certo? Então, esses dois artigos, eles mais ou menos delimitam o tipo de realismo que eu tenho em mente aqui. Obviamente eu não vou falar de todos, certo? Então, ainda para fins de contextualização, o realismo científico ele tem três componentes, né? Três comprometimentos. Há um componente metafísico, e esse componente metafísico diz respeito à existência de uma realidade para além das nossas intencionalidades, para além das nossas ideias, pensamentos, das nossas crenças. Então essa realidade seria independente das nossas crenças e indiferente a elas, certo? Esse seria o componente metafísico. Há um componente epistêmico também, em que nós supomos, né, no debate do realismo científico, nós supomos que as nossas melhores teorias descrevem, pelo menos aproximadamente, né, com precisão, a realidade, tanto nos seus aspectos observáveis quanto nos inobserváveis. Nessa palestra especificamente, eu vou prestar um pouco mais de atenção ao componente semântico, que é exatamente esse. Tem dois elementos nesse componente semântico: o elemento que a gente vai chamar dos enunciados científicos e o elemento dos termos teóricos. Do ponto de vista dos enunciados científicos, os realistas estão comprometidos com a ideia de que esses enunciados são verdadeiros ou falsos, dependendo de quanto eles são capazes de descrever corretamente essa realidade, ou com precisão essa realidade. Já os termos teóricos, eles seriam ou genuinamente referentes, ou eles falhariam nessa tarefa de referir-se a algo, né, na realidade. Então é justamente esse problema, né, essas questões aqui que estão em jogo quando a gente está falando de uma teoria da referência, certo? Especificamente, pelo menos nessa minha palestra, eu vou prestar um pouco mais de atenção nesse elemento dos termos teóricos. Por quê? Porque o realismo que eu defendi no doutorado e essa pesquisa que é de pós-doutorado, que eu estou apresentando, ela já assume, de uma certa maneira, um lado. Né? O meu doutorado foi em cima do realismo experimental, que é uma espécie de herdeiro do realismo de entidades. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso adiante, mas só para poder já antecipar o que eu tenho mais preocupação nessa palestra em relação aos termos teóricos, certo? Bom, então qual que é o meu objetivo aqui? Primeiro, apresentar as razões pelas quais as teorias da referência mais comuns não são capazes de suprir o realismo delineado nos artigos que eu já citei anteriormente. Algo na linha do Chakravarti, tá? Que eu também vou expor logo adiante. 2. Apresentar algumas características de uma teoria da referência que uma teoria da referência precisa ter para ser útil ao realismo que eu delineei, né? Esse realismo que eu coloquei aqui como prioritário, né, para essa reflexão, para esse debate. E 3, analisar algumas tentativas como mais ou menos promissoras para lidar com os termos que se tornam obsoletos ou cujos referentes têm características revisadas na dinâmica do conhecimento científico ao longo da história. Então, basicamente é isso. Eu tenho esse problema da dinâmica científica, né, da eliminação de termos e teorias. Eu acredito que dei uma resposta a isso nesses artigos que eu levantei, mas ficou faltando aí um elemento semântico, né? Até que ponto uma teoria da referência é capaz, então, de casar-se bem, né? de
de ter uma boa relação com esse tipo de realismo, que é um realismo bastante falível, tá? Um realismo bastante modesto. Eu vou até explicar por que ele seria modesto. Mas isso é uma característica boa, né? Porque isso torna esse realismo um pouco mais forte, no sentido, um pouco mais robusto, no sentido das críticas. Essas críticas, principalmente essas que vêm da história da ciência, do fato de que a ciência é uma atividade em desenvolvimento, em processo, né? Bom, então, só para poder também ainda situar, isso não faz parte exatamente do que eu quero trabalhar aqui, tem dois livros do Chakravarti em que ele apresenta o que hoje nós podemos chamar de realismo disposicional. Então, só também para resumir, eu tirei essa figura, essa imagem do primeiro livro citado, no universo de propriedades atribuídas pelas teorias às entidades, aquelas entidades que são de fato aquelas que estão em jogo quando se fala de realismo científico, são aquelas entidades inobserváveis, certo? Aquelas para as quais a gente tem talvez menos garantia do que aquelas que nós observamos a olho nu. Então, todo o debate do realismo científico do ponto de vista das entidades é que tem entidades observáveis e inobserváveis supostas pelas teorias científicas, e essas inobserváveis supõe-se que compõem a realidade. E que razões nós temos para isso é justamente o debate. O realista vai afirmar que nós temos boas razões para assumir algumas dessas entidades, e o antirrealista vai assumir que nós não temos boas razões ou razões suficientes para alegar que temos conhecimento disso. Então, essa versão de realismo deflacionado aqui, eu vou chamar esse realismo disposicional, eu vou chamar de uma versão epistêmica, tá? Epistêmica porque falível. Ela não é exatamente a versão do Ian Hacking ou da Nancy Cartwright, mas é, de uma certa maneira, baseada neles, certo? E suplementada por outros dois autores, que são Maurício Soares e Matthias Egg. Basicamente, se a gente tem um universo de propriedades atribuídas a entidades por uma teoria, nós podemos dividir esse universo entre propriedades causais e propriedades não causais, certo? E as propriedades causais são justamente aquelas que nós temos um pouco mais de confiança, justamente pelo fato de que o conhecimento causal ele é mais próximo de nós, a partir da nossa manipulabilidade, dos fenômenos, etc. Então, tudo que a gente controla causalmente, tudo que a gente é capaz de intervenção causal, nos parece mais real do que aquilo que simplesmente funciona do ponto de vista da melhor explicação. Muito bem. O fato é que nós temos propriedades que a gente não sabe se são causais ou não, e temos propriedades que certamente são causais. Então, Chakravarti chamou de propriedades, as propriedades de detecção são evidentemente causais. E o que ele chamou de propriedades de detecção? Aquelas que são capazes de interagir causalmente com os nossos detectores, com os nossos instrumentos de detecção, certo? Então, o que nós temos aqui? Essas propriedades para as quais a gente tem, de fato, contato causal através dos nossos detectores, dos instrumentos, nós somos capazes de modificar as propriedades, etc. Eles fazem parte desse conjunto, né, de propriedades causais, mas são aquelas que nós temos alguma garantia muito boa de que são propriedades causais. E há algumas propriedades que ele chamou de propriedades auxiliares, que são propriedades cujo status a gente ainda não conhece do ponto de vista epistêmico. Nós não sabemos ainda se essas entidades vão se revelar, se essas propriedades auxiliares vão se revelar causais ou se vão continuar nesse limbo, né, em que nós não sabemos exatamente o que são essas propriedades. A ideia do Chakravarti é interessante porque ela permite se explicar a permanência de determinadas entidades, como átomos, elétrons, mesmo com modelos muito díspares, muito diferentes, modelos que descrevem de modo muito diferente a mesma entidade, certo? Então, como é que eu posso explicar a permanência de um termo como átomo
e explicar a saída ou a consideração de que flogisto, éter, calórico sejam simplesmente consideradas entidades ficcionais. O que permite esse entendimento? Muito bem, a falta, por exemplo, no éter, e no éter é muito claro isso, né, nas teorias do éter, as propriedades que foram atribuídas ao éter não se mostraram propriedades de detecção. Todas as tentativas de detectar, né, e de interagir causalmente com as propriedades do éter falharam, fracassaram miseravelmente. Isso faz com que as propriedades do éter sejam, caso o éter fosse mantido, né, ainda em outro arranjo teórico, permanecesse como propriedades auxiliares. Mas o fato é que uma teoria rival apareceu e não foi necessário mais o éter e ele foi eliminado. E o que acontece com o flogisto? A existência de uma teoria rival, que é a teoria do oxigênio, ela tira também a garantia causal, né, do flogisto e, portanto, coloca o flogisto ainda naquele limbo do não sabemos se aquilo é real, assim como outras em relação à equação empírica. Então é possível explicar a permanência de certas propriedades e a ausência de outras propriedades. É interessante que, por exemplo, no caso do flogisto, que a gente ainda vai voltar nessa palestra, várias propriedades do chamado ar deflogisticado, da teoria do Priestley, elas serão redistribuídas para o oxigênio. E por que essas propriedades serão redistribuídas? Porque eram propriedades de detecção. Eram propriedades com as quais era possível interagir causalmente. Certo? Então isso seria uma explicação bastante coerente de um realista para as mudanças teóricas em que há substituição de teorias, em que há substituição de entidades. Então o que eu vou fazer é tentar ver como é que certas teorias da referência elas se portam quando a gente coloca diante de uma teoria realista como essa que eu acabei de descrever. Bom, quais são as duas principais teorias da referência? A teoria descritivista, a mais antiga, ela é proposta por Russell. Alguns autores também falam do Frege, né? Frege também estaria por trás da teoria descritivista, mas eu vou citar apenas o Russell aqui por razões de que me parece que alguns elementos da teoria do Frege elas vão reaparecer na teoria causal. Eu não vou entrar em qualquer polêmica nesse sentido, não vou me comprometer nesse sentido, porque meu objetivo é um pouco mais modesto. Tá? Meu objetivo é simplesmente ver até que ponto uma teoria da referência ela é capaz de dar conta das questões que o realista coloca aqui, ela é capaz de explicar como é que um termo se refere, e principalmente esses termos para entidades inobserváveis, que é o problema central do realismo científico, certo? Ou pelo menos nessa vertente que a gente está colocando aqui, nessa vertente disposicional. Bom, a teoria descritivista ela é basicamente a ideia de que um nome está associado a um conjunto de descrições. Ou seja, havendo um elemento na realidade, um objeto na realidade, para o qual aquelas descrições são todas verdadeiras, então aquele conjunto ele é atribuído aquele conjunto de descrições é atribuído àquele objeto, e esse nome, então, que na verdade não passa de uma abreviação para todas essas descrições, né, essa lista exaustiva de descrições, esse nome se refere, então, tem uma referência genuína, quando há um elemento que satisfaz essas descrições. E a teoria causal, que também é atribuída a Saul Kripke, parte de algumas palestras da década de 70, né, que foram reunidas sob um título de Naming in Necessity. E a ideia da teoria causal do Kripke é de que o nome ele é um designador rígido. O elo entre os falantes e aquele que batizou esse objeto, sendo mantido, você tem a garantia da referência. Tá? Então, assim, a referência ela é mantida por esses elos entre os falantes,
que remonta, em última instância, àquele que batizou. Por isso, uma teoria causal, certo? Também seria certo chamar de uma teoria histórica, né? Porque é a história do termo, né? De como, uma vez introduzido o termo, ele sendo bem sucedido no batismo, basta que os falantes, que as pessoas se refiram àquele objeto, aquele ser da realidade, querendo assumir a mesma referência que o primeiro, que o batizador, né, que o inaugurador daquele termo. Então, isso é interessante por uma razão, tá? A teoria causal do Kripke é interessante porque, mesmo que se falem coisas falsas a respeito daquele objeto ou daquela pessoa que foi nomeada, a referência é mantida, na medida que há esse elo histórico, né, causal entre o falante atual e aquele batizador, né, do elemento. Então isso pode ser bastante, pelo menos previamente, a priori, parece a melhor proposta para um realismo falível como é o realismo de entidades ou o realismo disposicional que eu apresentei hoje. Tá? Porque se a ideia é que é possível mudanças teóricas em que as entidades podem ou se conservar, mas com descrições muito diferentes do que era inicialmente, ou se modificar, mas conservando determinadas propriedades, qual parece ser a melhor teoria? Então, a princípio, parece melhor a teoria causal da referência, né, do Kripke, e suplementada depois por Putnam, que a gente vai falar um pouco também. Bom, sobre a teoria causal da referência, eu separei aqui uma breve citação de outro livro, não do Name Necessity, mas de Reference and Existence, que também é um conjunto de palestras em que o Kripke resolve falar um pouco sobre entidades ficcionais. Mas aqui nesse trecho que eu separei, ele parece dar um resumo bastante sintético, mas bastante interessante da sua própria teoria da referência. Eu vou ler, tá? Abre aspas. Alguém inicialmente batiza o objeto escolhendo-o, talvez ao apontá-lo, ou talvez por suas propriedades, ou talvez por algum outro dispositivo. Então, falantes desejam apenas preservar a referência do nome. E como o nome é passado de vínculo para vínculo, se uma pessoa deseja usá-lo do mesmo modo como ela o ouviu, ela o usa com a mesma referência tal qual o falante do qual ela o ouviu. O nome se espalha por toda a comunidade e atravessa a história com apenas a referência preservada. Toda sorte de mitos podem surgir sobre o objeto que não são realmente verdadeiros sobre ele. Pode até mesmo vir a ser o caso de que grande parte, ou talvez tudo, daquilo em que se acreditava unicamente para identificar o objeto, de fato falhe em se aplicar a ele. Bem, a teoria descritivista ela parece falha, pelo menos para essa forma de realismo científico que a gente tem colocado, porque ela parece não lidar muito bem com as mudanças substanciais na descrição das entidades inobserváveis. Se muda a descrição, nós estamos falando do mesmo objeto ou não? Se nós estamos falando de átomo, mas o átomo de Rutherford, de Bohr e de Thomson são descritos de maneira muito diferente. Então, se a gente assumir uma teoria descritivista, não parece que nós não estamos falando do mesmo objeto? Enquanto numa teoria causal isso seria possível. É possível dizer que, olha, aqueles mesmos objetos que o Thomson, que o Rutherford se referiam como átomos, são a mesma coisa que o Bohr se refere como átomos, embora o que eles têm, o modelo que eles apresentam, são bastante diferentes entre si. Então, a teoria causal da referência é uma proposta atenta para com a história do uso de um nome pelos falantes, e por essa razão parece uma boa proposta, certo? Existe um problema, entretanto, em assumir a teoria causal como a melhor proposta, como a melhor teoria para os nossos propósitos. É o fato de que, quando a gente está falando aqui de entidades teóricas, nós estamos lidando com tipos naturais ou com classes de objetos, e não necessariamente com nomes próprios para um indivíduo.
Então, claro que para um indivíduo é muito fácil. Você marcou aquele objeto, aquele indivíduo com um nome, né? E ele é um designador rígido, que significa que ele mantém a referência mesmo com as propriedades. Se ele apresentar descrições muito díspares entre si, mantém-se a referência porque é como se tivesse marcado a realidade, não necessariamente dependemos de descrições a respeito dela. Só lembrando que no caso de cachorros, gatos, etc., é possível de fato marcar um elemento individualizador. Então cada um, né, por exemplo, vários golfinhos, você tem como colocar uma tag num dos golfinhos, e por mais que o discurso sobre os golfinhos mude, ou você não saiba várias coisas sobre ele, ele está marcado com aquela tag e você sabe qual é o golfinho do qual você está falando. Quando você fala, por exemplo, de elétrons, isso é impossível. Então vamos lembrar que o Décio Krause, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele tem alguns textos sobre a identidade de indiscerníveis. E aí o exemplo clássico é o do elétron, porque todos os elétrons são exatamente iguais. Então tudo que se sabe, quando há um sistema, por exemplo, composto por dois elétrons, nós sabemos que um tem spin positivo, o outro tem spin negativo, mas nós não sabemos qual é o que está positivo e qual é o que está negativo. Então, do ponto de vista dessa marca, como se faz com designadores rígidos para nomes próprios, não é possível pegar um elétron e dizer esse elétron é o elétron A e esse é o elétron B, e em outro momento nós fizermos qualquer tipo de detecção e sejamos capazes de identificar que esse aqui era o A que a gente tinha identificado anteriormente. Então esse tipo de problema, né, ele aparece muito seriamente em relação a classes, principalmente inobserváveis. Há uma tentativa, sim, tá, de explicar como, para classes de objetos, é possível falar de uma teoria causal. E é justamente o Putnam que tentou fazer isso. Ele tem um artigo, um texto chamado The Meaning of Meaning, né, que aparece aí na tela para vocês a referência. Nele ele faz um experimento mental, né, de uma terra gêmea, né, de um mundo possível, que seria uma terra gêmea, em que os habitantes chamam de água um líquido que tem em tudo as características da nossa água, mas que é composta de maneira diferente. Né? A composição química difere-se de H2O. Então, segundo o Putnam, né, essa não poderia ser água. Ela pode até ser chamada de água pelos habitantes daquele planeta, mas ela não pode, de fato, ser a água que nós chamamos aqui, por não ter a mesma composição química. O experimento da Terra Gêmea é uma tentativa de demonstrar que, embora uma substância em tudo semelhante à água, mas cuja estrutura química não é H2O, não pode ser chamada de água, muito embora os habitantes daquele mundo assim a chamem. A água da Terra-média do Tolkien. A água da Terra atual tem uma extensão diferente da água da Terra Gêmea. Não se aplica ao mesmo líquido, certo? Possuir propriedades similares para Putnam não é suficiente para classificar uma amostra como pertencente a um tipo natural. É preciso, em acréscimo, possuir as propriedades certas, isto é, exibir um grupo de propriedades essenciais. Aqui presta atenção nesse essenciais. A estrutura química, por exemplo, é uma propriedade essencial. Tá? Aqui é uma coisa meio Lockeana, que Locke supunha existir qualidades primárias e secundárias. Né? Aqui o Putnam vai falar de propriedades que são as relevantes para se marcar, né? Um tipo natural, que pudesse servir de critério para separar indivíduos aparentemente similares, mas não similares o suficiente para serem reunidos sob o mesmo nome. O Putnam reconhece que é preciso um certo apelo a estereótipos, tá, gente? Ele usa o exemplo do tigre, o tigre listrado, o estereótipo listrado, ele ajuda a capturar um paradigma de tigre, né, que permite
enunciar um tipo natural. Isso são tigres. Então, geralmente eles são listrados. Mas não quer dizer que está excluído um tigre não listrado daí, porque as propriedades essenciais elas não estão no estereótipo. O estereótipo é importante para tomar alguns elementos, alguns exemplares paradigmáticos para se nomear um tipo natural, mas ele não é essencial, né, para aquele grupo de indivíduos que se quer marcar, né, que se quer referir. Tá? Então, o estereótipo continua valendo para identificar a maioria dos tigres, mas a essência do ser tigre estaria em uma estrutura biológica para além da mera aparência. Então, eu queria chamar a atenção para esse texto que eu retirei e traduzi, talvez muito porcamente, me desculpem por isso. Todas as traduções aqui são minhas, então problemas em relação a essas traduções reclamem comigo, não com os autores, tá? Pode ser que eu fiz uma tradução porca. Muito bem. Putnam diz que um X e Y são um mesmo líquido, tem uma relação de mesmo líquido, se e somente se eles são ambos líquidos e concordam nas propriedades físicas importantes. Normalmente, as propriedades importantes de um líquido ou sólido, etc., são aquelas que especificam de que componentes o líquido ou sólido, etc., é definitivamente feito e como eles são combinados para produzir as características superficiais. Certo? Então, essa é a definição de Putnam para mesmo líquido. E isso serviria para mesmo sólido, para mesmo elemento, para a mesma... A questão é essa, o ouro ele tem certas características que são aparentes para a cor, né, a aparência, o brilho, que podem ser mimetizados por outras substâncias, outros minérios, e que não necessariamente tornam esses minérios ouro. Né? Então, é muito mais fácil definir ouro a partir da ideia de um número atômico, ainda que as propriedades aparentes sejam diferentes. Então, o que Putnam defende é a existência de uma divisão de tarefas linguística nesse artigo. Algumas pessoas são especialistas, essas pessoas estão incumbidas de definir o escopo, a extensão de um termo e definir as condições para que um elemento pertença a esse grupo ou não, né? A esse termo, a extensão desse termo ou não, a esse conjunto, né, dos elementos que pertencem, que respondem àquele nome. Então, o conjunto de todos os metais, o conjunto de todos os líquidos que possuem a estrutura H2O, a estrutura química H2O, é água. Responde, então, pelo nome água. E é por isso que a água da Terra gêmea não é água, né? Porque ela tem uma estrutura XYZ, né? no texto do Putnam, para quem tiver interesse. É um ótimo texto para se ler. Tá? Ele tem alguns exemplos bem interessantes. Então, a vantagem, determinar o que está incluído ou excluído de um tipo natural era uma tarefa especializada para Putnam, embora todos possamos nos referir às mesmas coisas que os especialistas. Então, aqui é que nós temos uma vantagem inicial das teorias de Putnam e de Kripke, que, havendo aqueles que batizam ou rebatizam e aqueles que tomam os termos emprestados, pode-se separar dois elementos, que é os domínios próprios da metafísica e da epistemologia. Então, aquelas pessoas que sabem, que são especialistas naquele assunto, que podem definir de uma maneira mais precisa e naturalística, né, ou científica, um tipo natural, a eles é atribuída a tarefa de definição, né, de batismo. E nós outros leigos em determinados assuntos, nós podemos utilizar a mesma referência que eles, tomando emprestado esses termos e supondo que estamos nos referindo à mesma, e colocando que nós estamos referindo ao mesmo que eles, né, na nossa maneira de falar. Então isso garante aquele elo, né, de falantes entre nós e os especialistas. Eu, não sabendo nada de física quântica, eu posso me referir a elétrons porque eu uso esse termo no mesmo sentido que os especialistas usam esse termo. Então, não somente no mesmo sentido, mas
tendo em mente a mesma referência, né, aquele objeto lá. Tá? Então, tudo que sabemos do objeto pode não esgotar tudo que o objeto é. E acho esse ponto essencial para se pensar a teoria causal como importante. Talvez não sejamos capazes de definir de uma vez tudo que o objeto é, mas nós temos ali em mente, ou nós temos em vista, uma referência, um referente. Né? Alguma coisa da realidade ali, que a gente quer capturar com nossos termos. Certo? Então, basta que a gente queira se referir à mesma coisa, ainda que os discursos possam mudar em relação a isso. Bom, vou chamando a atenção aqui, é bastante razoável considerar que baleias tenham sido em algum momento histórico considerados peixes, ou que alguns tigres sem listras, um falante que não conheça tigres, ou que só conheça tigres pelo estereótipo listrado, pense se tratar de outro animal. Então, isso é uma questão epistêmica, ele é ignorante, né, em relação àquilo, ele não sabe que aquele animal é um tigre, porque ele não apresenta listas, ele só reconhece um tigre pelas listas. Isso não faz com que o termo deixe de se aplicar àquele animal. E as baleias, por exemplo, ainda que não sejam peixes, todas as baleias respondem pelo termo baleia. Então, o termo baleia ele abrange a extensão de todas as baleias, ainda que elas não sejam peixes, ainda que a gente erre em relação à natureza essencial daqueles animais, a gente pode ainda assim nos referir corretamente a eles, certo? Muito bem. Existe outro problema também relativo a assumir uma teoria causal da referência sem qualquer tipo de qualificação melhor em relação ao realismo científico, ou em relação a tipos naturais em geral, que é o problema do qua. Ele foi levantado por David Sterony nesse livro de 1999, Language and Reality. Esses autores colocam a seguinte questão: deve haver algo sobre o estado mental do fixador do termo que faça ser o caso de que o nome é fixado na causa da experiência perceptual qua objeto total, ou enquanto objeto total. E só abrindo parênteses, eles querem dizer com isso que quando eu estou fixando um termo, eu, na verdade, só tenho acesso a partes, a aspectos, e não à totalidade do objeto que está ali diante de mim. Então, eu penso nele enquanto objeto, enquanto membro de alguma categoria, bom, eu tenho isso em mente quando eu fixo o objeto. Deve haver algo no estado mental que me permita falar do objeto como um todo, mesmo que eu não tenha acesso ao objeto como um todo. É isso que eles estão dizendo. Continuando a leitura. Não ajuda a dizer que é a intenção do fixador que faz com que seja assim. Em virtude do que a intenção fixa em todo o objeto? Parece que o fixador precisa, em algum nível, pensar sobre a causa de sua experiência sob algum termo categorial geral, como animal ou objeto material. Então, claro que quando eu nomeio meu animal de estimação, minha cachorrinha, chama-se Charlotte. Eu penso nela como um cachorro, né? Então eu coloco sim alguma coisa de descrição eu emprego alguma descrição nesse batismo. Né? Essa ideia, né, de que é preciso sim ter algum tipo de aparato descritivo, ele aparece em David Sterony como crítica à teoria causal, porque é o seguinte: de fato, se há aquele grupo de pessoas que batiza e aquele grupo que usa de uma referência do nome somente ligando a partir de elos com aqueles que batizaram, de fato, no empréstimo da teoria causal, eu tenho, no empréstimo do termo, eu tenho condição de falar da teoria causal no sentido mais puro, sem necessidade de qualquer aparato descritivo. Então eu posso não saber nada sobre elétrons, mas posso falar sobre elétrons. Eu posso não saber nada sobre elefantes, mas usar corretamente o termo elefante, tendo em vista o mesmo que os especialistas que definiram que é elefante
tinham, né, aquele mesmo grupo de animais. Então, no empréstimo, uma teoria causal pura funciona. E De Witt e Sterny confiam nisso. Mas quando se pega a ideia na hora do batismo, né, da fixação do termo, é preciso de um aparato descritivo, é preciso de, de tornar híbrida a proposta causal com algum tipo de descrição, certo? É impossível afirmar alguma coisa, né? Afirmar que o elétron existe ou afirmar que os elétrons têm tais e tais propriedades sem algum aparato descritivo ou tendo em mente o que tipo de entidade é essa da qual estou falando. Então, esse que tipo de coisa estou falando é o problema do qua, né? O qua problem. Então, isso seria um problema da teoria causal. Ela parece depender de algum tipo de descrição e ela exige uma espécie de recuo para o descritivismo. Então, eu listei o que eu acredito que seriam condições que uma teoria da referência teria que se adequar ou que apresentar para ser adequada ao realismo disposicional como eu apresentei. Tá? Um realismo que é falível, que pode permitir, né, a mudança teórica, que pode permitir a continuidade de um termo com uma descrição muito diferente, mas que pode permitir também a redistribuição de propriedades, etc. A revisão do conhecimento. Acho que isso é um elemento muito importante. Então, seria necessário explicar por que seria necessário explicar o sucesso e o fracasso no uso de termos para tipos naturais, quer sejam observáveis, quer inobserváveis. 2. As descrições associadas aos tipos naturais precisam estar sujeitas a alterações substantivas. E 3. É preciso distinguir a dimensão epistêmica da dimensão ontológica tanto na fixação de um termo para tipos naturais quanto para o empréstimo dos termos para outros falantes. Então, por que essa primeira condição? Como o realismo científico assume que conhecemos aproximadamente a realidade inobservável através da ciência, tanto quanto conhecemos o observável, não seria admissível uma teoria ad hoc apenas para o inobservável ou apenas para os tipos naturais observáveis. Aqui, um aparato descritivo é imperioso, pois tipos naturais dependem de descrições que minimamente apontem para as propriedades essenciais que fazem os elementos nomeados pertencerem a um certo tipo natural ou outro. 2. Por que as descrições precisam estar sujeitas a alterações substantivas? Porque é preciso explicar a continuidade dos termos. Um termo como átomo, mesmo quando os objetos referidos não são mais compreendidos como indivisíveis, permanece aí. Ou quando os físicos adotam novos modelos e as teorias que determinam as propriedades essenciais de um átomo mudam, a gente tem também que, e o termo continua preservado, é preciso explicar essa preservação desse termo, certo? No 2, esse ponto 2, então, é de que há descrições que são revisadas e às vezes substantivamente revisadas, né, ao longo da história, e é preciso explicar isso. Nesse ponto, talvez uma teoria simplesmente descritivista ela falhe, porque ela supõe que as descrições têm que ser verdadeiras do objeto, né, e a gente talvez está mais preocupado aqui com os termos teóricos serem referentes ou não, e não com a verdade das teorias, certo? Esse é um problema que aparece também no realismo de entidades e para o qual a gente tem uma resposta nesse realismo disposicional com os elementos já elencados anteriormente. E 3. É preciso distinguir a dimensão epistêmica da dimensão ontológica, porque é um requisito fundamental, gente, para o realismo científico que a gente está querendo defender aqui. Ao tratar o realismo como epistemologia, nós assumimos aquelas 3 condições, né, não redundância, modo material de inferência e adequação empírica, que essas três
condições estando presentes, elas dão mais garantia para as inferências feitas, né? Elas dão garantia causal. Então, a garantia causal, ela me dá as melhores razões para assumir que uma entidade existe, ou que aquelas propriedades são, de fato, causais, né? E elas permaneceriam num rearranjo futuro, tá? Mas isso é diferente do objeto existir ou não. Então, essa diferenciação entre epistemologia e ontologia é importante porque, em muitos casos, existe um desconhecimento. É o que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, de algum problema relativo à teoria causal. Eu não saberia dizer até onde uma teoria híbrida conseguiria chegar. É uma teoria que permitisse algum aparato descritivo, mas que fosse substantivamente uma teoria causal da referência. O David e Sterling não apresentam essa teoria. Eles até fazem uma alusão a uma volta a Locke, tá? Mas eu não encontrei neles, ou no texto deles, algum tipo de solução para esse problema que eu me coloquei aqui. O que eu sugiro inicialmente é que nomes de indivíduos, você pode manter a ideia de designadores rígidos, a própria noção de essencialismo, né, que é decorrente daí, para indivíduos. Mas quando nós falamos de tipos naturais, os nomes para tipos naturais, é preciso manter uma certa reserva, porque enquanto a gente pode, de fato, marcar um indivíduo com um nome, quando a gente fala de classes ou de tipos naturais, a definição do que é esse tipo natural ela pode estar sujeita à revisão. É um pouco diferente da noção do indivíduo. Mesmo que a gente fale um monte de coisas falsas a respeito do indivíduo, a gente está falando do indivíduo, né? Agora, quando a gente fala de uma classe ou de um tipo natural, é um pouco mais complicado. Então, eu sugiro inicialmente pensar que, em relação a tipos naturais, o que nós temos são designadores semi-rígidos. O que seria isso? Eles funcionam como designadores rígidos na maior parte do tempo, mas eles estão sujeitos à revisão. Então, eles não são rígidos, né? Eles vão ter que ser um pouco mais flexíveis em relação a nomes para indivíduos. Quando eu colocando a sugestão prévia, porque depois a gente vai debater um pouquinho essas ideias, tá? E pode ser necessária uma decisão sobre inclusão ou exclusão futura. Porque o que acontece? Se há uma divisão de tarefas entre os falantes, né, uma divisão linguística, nesse caso, é possível que os especialistas tenham, que em algum momento, tomar uma decisão sobre incluir ou excluir determinado exemplar num grupo, o qual já se conhece ou não, né? ou quando ele quer fundar esse nome. O trabalho taxonômico é dinâmico. E embora os agrupamentos em tipos naturais não sejam feitos sem algum critério, por exemplo, estrutura química idêntica, semelhança genética, similaridade de propriedades, etc. A ideia de que a referência a tipos naturais precise acessar a essência de um tipo parece ser uma exigência exagerada do ponto de vista epistemológico. Embora desejável metafisicamente. De fato, o desejável é que o grupo que é responsável então pela demarcação de um tipo natural seja capaz de acessar a essência. Mas e se isso não for possível? Ou nós deixaremos de usar o termo? Então, sim, é metafisicamente desejável, mas talvez não seja epistemicamente possível. A estrutura química ou biológica ou qualquer outra definição naturalista que pode ajudar a encontrar contornos mais bem delimitados de que outro modo ficariam bastante vagos, e o Putnam mesmo diz sobre a diferença entre homo e faia. Leigos como eles não conseguem, e eu também não faço ideia da diferença entre homo e faia, mas os especialistas sabem, né? Aquilo que definiria um como homo e outro como faia, não como um e o mesmo tipo, né, ali. Mas é preciso deixar o caminho aberto aqui para a incorporação de novos exemplares não descobertos ao conjunto já conhecido.
de modo a permitir ampliações, subdivisões e reordenamentos. E também seria importante guardar uma certa cautela com o essencialismo, porque pode ser que, quando nós dizemos A é B, que isso não seja uma bicondicional, tá? Pode ser apenas uma condicional. Eu vou explicar um pouco isso mais adiante. O realismo disposicional trata de propriedades que tendem a conservar-se em mudanças científicas futuras. Tais propriedades materiais, causais, são boas candidatas a compor o que é exigido para nomear um tipo natural, mas a naturalização do essencialismo parece exigir uma estrutura imutável, seja ela físico, química ou biológica. Algo que não pode ser assegurado por uma proposta falível como a do realismo até aqui caracterizado. Obviamente, se houver uma natureza intrínseca essencial a um tipo natural tal como a água, a taxonomização tenderá a identificar o tipo com tal estrutura. E não é minha intenção propor aqui qualquer lógica que recuse o princípio da identidade, tá, gente? Eu acho que, de fato, se a água é idêntica ao H2O, então é necessariamente H2O. A questão é saber se a água é tão somente H2O ou se há mais substâncias que poderiam figurar como extensão do termo água. E para deixar isso mais claro, seria interessante mostrar que a atividade de taxonomizar ela pode ser repensada em algum momento, com a inclusão e exclusão de exemplares. Um caso típico é do ácido. O ácido é um tipo natural, mas o ácido sulfúrico também é um tipo natural. Da mesma forma, vaca, a fêmea adulta do gênero Bos, é um tipo natural. E por essa razão, eu posso pensar que a espécie do gênero Bos é também um gênero natural. Essas são palavras do Shanyin Li, Natural Kinds, Direct Reference, Realism and Impossibility of Necessary A Posteriori Truth. É uma crítica ao a posteriori que ele está levantando. E esse texto, então, que eu acabei de ler, mostra um pouco disso. Nós temos classes e classes de classes, e todos são tipos naturais. E em algum momento é preciso definir, né, se uma determinada classe pertence, é uma subclasse de outra ou não, certo? Então, sobre a mutabilidade das classificações feitas por especialistas, Shannon Lee, também ressalta que haverá casos que demandarão uma decisão sobre a inclusão de um subtipo ou outro tipo de classificação. Encontrar um líquido similar à água em tudo, menos na estrutura química, poderia, por exemplo, levar a comunidade científica a criar um subtipo de água. Poderia até chamar de água gêmea, em homenagem ao Kripke. Isso soaria similar aos vários tipos agrupados sob o nome de ácido. E aqui um parêntese, né? É uma história muito interessante, a história da definição de ácido. Tá? Vale a pena ler. Tem um texto que eu vou citar mais adiante, do Stanford e do Kitcher, que fala bastante sobre esse episódio da classificação do ácido. Então, nós temos ácido sulfúrico, ácido clorídrico, ácido acético. São substâncias com estruturas químicas diferentes, mas agrupadas ou classificadas como ácidos. Então, a descoberta de novas substâncias com características similares às paradigmáticas, né, dos ácidos forçaria a comunidade a uma decisão que não pode ser feita no momento do batismo. Dessa forma, ao contrário de nomes próprios, ao fazermos uso de nomes para tipos naturais, podemos não conseguir marcar de uma vez por todas a extensão do termo, já que algumas vezes os especialistas precisarão repensar a classificação, criando subtipos ou excluindo exemplares que fariam agora um novo tipo natural. A história da classificação dos ácidos, como eu já mencionei, ilustra bem esse processo. Qualquer naturalização do essencialismo precisa lidar com a possibilidade de tomar uma condicional verdadeira por uma bicondicional falsa. Porque se a relação for de tipo e subtipo, de classe e subclasse, de gênero, né, e espécie, por exemplo, nós temos essa possibilidade real
né? Então, levar o essencialismo ao pé da letra nesses casos é poder estar cometendo um erro, né? Do ponto de vista metafísico mesmo, né? Então, a rigidez de um nome próprio tem a ver com a fixação de um único indivíduo que responde àquele nome dentro do contexto histórico causal relacionado, né? Por exemplo, quando eu me refiro a Napoleão, eu remonto a uma cadeia de falantes cujo elo leva, em última instância, ao indivíduo referido somente a ele, independente das verdades ou falsidades transmitidas junto com essas falas, ou com esse encadeamento. Mas quando uso o nome para uma classe de objetos cuja natureza intrínseca está em discussão ou pode vir a entrar em discussão, é preciso garantir a possibilidade de maiores ou menores correções na extensão do termo. Talvez seja o caso de pensar que o termo se referia inicialmente a um subtipo e foi estendido a mais indivíduos, ou manteve apenas uma parte da extensão dada no batismo, devido ao trabalho especializado posterior. Então, uma prudência com o essencialismo não impediria uma leitura realista de que pelo menos parte da extensão inicialmente suposta de um termo científico é conservada em rearranjos teóricos, sendo assim parte de uma realidade independente desvendada pela ciência. O mesmo pode-se dizer de novos subtipos, né? O grau de garantia de que dispomos para afirmar sua realidade depende menos do modo como são classificados e mais do tipo de interação que temos condições de estabelecer com seus exemplares no atual estado do conhecimento. Eu ainda penso que há uma outra razão para abandonar as pretensões sobre designadores rígidos, tá? Para tipos naturais, que diz respeito às consequências inadmissíveis de tentativas de conciliar termos obsoletos da história da ciência com entidades científicas admitidas atualmente. Então, muito do trabalho dos realistas científicos com isso tem a ver com uma teoria da referência causal. Elas têm a ver com uma necessidade de ligar, né, as reivindicações semânticas do realismo científico com o ideal epistêmico de convergência de teorias cada vez mais verdadeiras, cada vez mais próximas da verdade. Então, para o realista científico, que é muito cioso desse convergentismo, é preciso escapar de duas tentações que se apresentam, né, absolutamente para ele. A primeira tentação é de que os termos superados sejam idênticos ou ao menos coextensivos a termos da ciência atual. Um exemplo é o tentar identificar ar deflogisticado com oxigênio. Isso é uma tentação para o realista, porque isso tornaria a vida do realista bem mais fácil, dizer, não, só mudou o nome, mas é a mesma coisa, certo? Então, é muito mais uma questão linguística. O problema aí, no caso, seria simplesmente a mudança da nomenclatura e não propriamente de erro, ou que a ciência não está convergindo, que está sendo acometida de incomensurabilidades, né, que não podem ser reduzidas a um progresso. Muito bem. Ou a outra tentação é simplesmente assumir que esses termos são absolutamente não referentes, né? A tentativa de fazer um caminho no meio, nesse caso, esbarra. O primeiro caso, né, quando a gente tenta colocar a identidade entre ar deflogisticado e oxigênio, dois termos que não são idênticos, né, e tenta identificá-los, que a gente vai esbarrar na falsidade da teoria que atribuiu, que foi substituída, né, que caiu por terra. Quando a gente fala de ar deflogisticado, a gente está falando do ar do qual foi retirado uma substância chamada flogisto, um elemento chamado flogisto, e que não é real, que não existe. Então, se não existe o flogisto, o que seria o ar deflogisticado? Né? Deflogisticado não teria muito sentido. Né? Uma teoria que se refere a isso não faz sentido, ela é falsa. E como é que a gente lida com essa falsidade, né? Quando a gente tenta identificar dois termos que não são exatamente idênticos, porque vêm de teorias diferentes, com descrições diferentes, e que não sabemos se e em que medida eles se referem à mesma coisa. O segundo problema é mais difícil defender o realismo contra a meta-indução pessimista, né? Já que não haveria convergência. Né? Mudanças teóricas muda-se, inclusive, o que se supõe ser a realidade, e nós não temos qualquer tipo de
de convergência das teorias mais antigas para as atuais, no sentido de estarmos mais próximos da verdade. Então isso seria também um problema para realistas científicos. Talvez nem tanto para realistas como o Chakravarti e seus antecessores do realismo de entidades, certo? Então eu gostaria de citar aqui duas tentativas para resolver esse problema, né, da revisibilidade das teorias científicas. Uma é a ideia da teoria da referência parcial. Dois nomes aqui que eu vou citar são Field, um texto de 1993, e MacLeish, Christina MacLeish, 2006. E a outra teoria, que eu acredito ser um pouco melhor, né, eu vou tentar um pouco analisá-la aqui, muito brevemente aqui, é a teoria da referência causal refinada, do Stanford e Kitcher. Bom, o que o Field sugere? Ele sugere que quando há um refinamento de um termo teórico, por exemplo, o termo massa, entre a física newtoniana e a física relativística do Einstein, a referência ela fica indeterminada. Então, quando você fala da teoria newtoniana, você não sabe exatamente de que massa ele está tratando. A hipótese que o Field levanta é que ele trata parcialmente da massa relativística, que é a massa relativística? É a energia total dividida pela velocidade da luz ao quadrado, ou da massa própria, que é a energia não cinética dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então a hipótese dele é de que ele se referia parcialmente à massa própria, parcialmente à massa relativística e não se referia a mais nada além disso. Então é como se essa referência ela ficaria indeterminada, tendo em vista o fato de que a massa pode significar duas coisas diferentes, distintas, e isso é típico de transições teóricas em que há um refinamento de um termo, mas que possibilita, de uma certa maneira, dizer que tem sentido, embora a gente não saiba determinar exatamente o sentido que os relatos sejam aproximadamente verdadeiros, mas é mais difícil, né, dizer em que eles são verdadeiros, porque é difícil determinar sobre o que eles estão falando. Então, o Field falou um pouco da indeterminação dessas referências. A Christina MacLeish, ela aproveita-se da intuição do Field e sugere uma teoria disjuntivista da referência parcial. Como é que funcionaria uma teoria disjuntivista nesse caso? Você tem, por exemplo, várias afirmações que compõem a teoria do flogisto, né? Aqui ele pegou o exemplo do flogisto. Então, uma teoria que vai definir que o ar deflogistificado é obtido pela remoção do flogisto de uma amostra de ar, e uma proposição 2. O ar deflogistificado acelera o processo de combustão. Claro que sendo uma teoria que é uma conjunção de vários enunciados como esses, a conjunção é falsa, já que essa premissa 1 é falsa. Então basta um elemento de uma conjunção para ser falso para que a conjunção toda seja falsificada, certo? O caso é que se você toma somente a proposição 2, o ar deflogistificado acelera o processo de combustão, ela seria uma frase verdadeira. O que torna a frase, o conjunto, né, a teoria toda falsa, é a primeira frase, né, porque ela supõe que exista algo como o flogisto que não existe, e que isso que não existe pode ser retirado, né, do ar de modo a produzir uma outra substância, né, e que, enfim, esses termos sendo utilizados nesse sentido não fazem sentido, não tem como tornar uma proposição como essa verdadeira. Mas se você assume uma disjunção aí, você tem como afirmar que pelo menos a frase 2 seria verdadeira e que, portanto, esse termo ar deflogistificado ele é referencialmente, ele é parcialmente referente, certo? Bom, a ideia é basicamente essa, você poder apontar para alguns enunciados como verdadeiros, ainda que o conjunto da teoria seja falsa.
Mas isso aqui é problemático de algumas maneiras, tá? Landig, em 2014, tem uma, uma crítica a essa teoria da McLeish, em que ele diz que ela acaba caindo em dois problemas específicos, tá? Um, que é um problema geral da teoria da referência causal, que é o problema de que a referência nunca falha. E aí, então tem uma versão talvez diminuída desse problema na referência parcial, mas ainda assim há. Né? Significa que qualquer termo de qualquer época da história da ciência, ele é, de uma certa maneira, parcialmente referente, né? O que coloca, então, uma teoria que não falha nunca, né? Sempre bem sucedida na referência, que não explica, então, qualquer insucesso nesse sentido. Né? Esse é um problema da teoria causal em geral, na visão do Landig, mas na teoria da McLeish isso fica mais evidente. E o segundo problema é que, supondo então que a gente está falando de uma teoria causal da referência, identificar A deflogiticado com oxigênio nos prepara para ouvir verdades necessárias. Lembrando, né? Se um termo é um designador rígido, então se a água é H2O, a água é necessariamente H2O. Isso faz parte dessa dimensão aí da teoria causal, se aplicar uma verdade necessária. E ficaria muito estranho dizer que ar deflugidificado é necessariamente oxigênio. Porque nesse caso nós podemos continuar falando de ar deflugidificado como se fosse oxigênio e vice-versa, o que não é o caso, ou pelo menos que não se aplica ao modo como a ciência faz hoje. A mim, particularmente, parece que essa insistência em designadores rígidos, nessa proposta muito essencialista, é devido a uma concepção de realismo científico muito dependente da versão semântica, e que não é o caso do realismo que eu estou tentando defender aqui, né? Pelo menos uma versão da ideia de enunciados verdadeiros. Né? Isso é muito próprio do realismo de teorias, e não do realismo de entidades. Tá? E que me parece ser mais promissora mesmo é a proposta do Stanford e do Kitcher. Eles têm o que eles chamaram de teoria da referência causal refinada. Nesse artigo que eu disse anteriormente, em que eles trabalham a história, né, da classificação dos ácidos, que é muito interessante se ler nesse sentido. Eles têm uma proposta aberta, uma proposta que permite uma revisão. Então, isso me pareceu um pouco mais adequado. Tá? Um termo para um tipo natural é associado com A, uma variedade de exemplares, B, uma variedade de contrastes, daqueles que não fazem parte, né, desse grupo, e C, uma sentença aberta, φ de x, na forma conjuntiva, φ1 de x, e φ2 de x, e etc., φn de x. Que x é φ1, tem a propriedade φ1, tem a propriedade φ2 e a propriedade φn, onde cada exemplar satisfaz a sentença aberta, né, φ de x. E cada contraste falha em satisfazer pelo menos uma das propriedades, né, ali apontadas. Cada um dos φs podem ser utilizados pelos membros da comunidade dentro da qual o termo natural é introduzido. O termo refere-se ao conjunto daquelas coisas possuindo a constituição inerente, que é um constituinte comum nas causas totais da presença de cada uma das φ-propriedades em cada um dos exemplares, o que é ausente em todos os contrastes. Então, esse refinamento causal da teoria defendida por Stanford e Kitcher acomoda a definição de ácido que eles mesmos levantaram nesse artigo. Ele acomoda também, a meu ver, aquela crítica, aquela ideia de Lee, anteriormente citada, de que novos exemplares podem ser acrescidos à extensão de um termo para tipos naturais ou que haja subdivisões futuras. Assim, uma sentença contendo uma conjunção de propriedades necessárias para classificar um tipo natural pode conter todos os subtipos, enquanto os subtipos terão sua própria conjunção que permita
excluir exemplares de outros subtipos. O fato de ser uma sentença aberta, que me parece mais interessante aqui, é que permite adicionar na conjunção uma propriedade diferenciadora que impeça de incluir um indivíduo antes desconhecido e que agora os cientistas queiram manter fora desse grupo, manter como contraste. Ainda assim, parece-me que a definição proposta pode falhar, em casos em que o tipo natural é batizado sem que haja conhecimento suficiente das propriedades inerentes dos exemplares paradigmáticos, ou quando não há propriedades inerentes comuns a todos os exemplares tomados, configurando apenas algo que se assemelha ao que o Wittgenstein chamou de semelhanças familiares. Talvez isso não seja o caso do realismo científico por conta do tipo de objeto que o realismo tem em mente, né? Que é o problema do inobservável propriamente dito. Não, né? E nos inobserváveis, nesse caso, eles têm exatamente as mesmas propriedades, né? Pelo menos é assim no caso dos objetos quânticos. Então, quando está em jogo referência bem-sucedida a tipos naturais inobserváveis, pode ser que essa definição, essa sugestão de teoria refinada, causal refinada, ela seja suficiente para dar conta. E já agora encaminhando para a conclusão, tá, gente? Agora o meu parecer final. Como fica a intuição realista de que o ar deflogistificado na realidade era nada mais do que oxigênio com um nome inadequado, retirado de uma teoria falsa? No meu entender, isso parece mais simples do que a tese da referência parcial sugere. Então, já aqui demarco que eu não acho que a referência parcial dá conta do problema. Tá? No meu entender, há um batismo mal sucedido, já que a teoria do Lavoisier, que substitui a teoria do flogisto, ela escolhe um novo nome. Então, isso é meio que tem alguma relação com a sorte. Tá? Um termo ser bem sucedido tem algum elemento de sorte nisso. O que faz, por exemplo, com que o termo átomo tenha sido reaproveitado por teóricos que supõem que o átomo não é indivisível? O termo propriamente significa indivisível no grego, átomo, né, sem divisões. E por que adotar esse termo e não adotar outro? Talvez por falta de criatividade, enfim, ou por pensar que estão falando do mesmo objeto. É claro que Lavoisier poderia, por falta de uma maior imaginação, ele poderia ter utilizado o termo ar deflogistificado, assim como o termo átomo significa indivisível, o termo ar deflogistificado significa ar do qual foi retirado o flogisto, e o átomo é divisível, muito embora o termo diga o contrário, a etimologia diga o contrário, e nós não temos pudores em dizer que o termo átomo é referente, é genuinamente referencial a determinado tipo de objetos. Se o Lavoisier tivesse escolhido manter o termo ar deflogistificado, nós hoje estaríamos falando de ar deflogistificado no lugar de oxigênio. Então, e aí muitas das coisas às quais se atribuiu ao ar deflogistificado, que são falsas em relação ao oxigênio, não mudariam o fato de que a referência seria bem sucedida. Então, eu costumo pensar um pouco esse exemplo muito mais como uma matéria de uma escolha dos cientistas, né, do batismo do oxigênio foi bem sucedido, enquanto o ar deflogistificado ficou no esquecimento. Mas há vários exemplos em que o que aconteceu foi exatamente isso, que o mesmo termo foi utilizado em sentidos muito diferentes, com modelos muito diferentes, certo? Então, os proponentes do novo modelo preferiam um termo já consagrado por Demócrito, Leucipo, Epicuro e tal, enquanto Lavoisier preferiu dar um novo nome. E ok, né? Dar um novo nome ou dar nome para uma entidade que seria responsável pelos mesmos fenômenos, ou por vários dos fenômenos. Por exemplo, o fenômeno de potencializar a combustão,
né, e de ser respirável. O Priestley falava sobre o ar sofisticado, que ele era mais respirável, certo? Então talvez o problema aqui não seja seja muito mais uma questão de sorte e de azar do que propriamente de uma teoria da referência ser adequada ou não. Enfim, sob essa ótica, há algum elemento de sorte. Mas o ponto aqui é que para o realismo científico talvez não seja tão relevante se um nome permanece ou é substituído, mas se aquilo que é nomeado existe e, eventualmente, como um nome pode aderir a isso. É importante ressaltar que, ao assumir o realismo em sua faceta epistêmica e disposicional, priorizamos as diferenças que reúnem não redundância, modo material e adequação empírica. Estamos falando das propriedades causais que atuam no sentido de dar maior garantia para as inferências existenciais de entidades inobserváveis. O refinamento de Stanford e Kitcher parece suficiente para evitar os problemas mais gritantes da teoria causal da referência para tipos naturais, conforme sugerido por Putnam e Crick. O fato de depender de uma sentença aberta sugere possíveis mudanças na extensão que está de acordo com o realismo defendido aqui. Nossa resposta à meta-indução pessimista inclui a estabilidade das entidades, cujas propriedades podem ser modificadas experimentalmente, desde que conjuntamente não haja alternativas causais a tais entidades e que teorias nas quais tais entidades são assumidas sejam empiricamente adequadas. Nos casos em que a modificação teórica sugerir a inexistência da entidade imputada, pensamos que as propriedades materiais serão redistribuídas em uma ou mais entidades, consistindo, portanto, no indício de que algo da realidade já havia sido captado pela teoria obsoleta. Se o nome da entidade anterior se conservar tal como átomo, isso mostra um sucesso na nomeação, ainda que a teoria se modifique substancialmente. Se, tal como no caso do átomo sofisticado, houver um novo nome, que também pode indicar uma causa alternativa e ou uma teoria mais empiricamente adequada, estamos diante de um batismo mal sucedido, mas que em todo caso acertou nas propriedades materiais que agora estão presentes na referência do novo termo para a causa dos fenômenos de oxidação e combustão, a saber, oxigênio. Não há necessidade de sustentar uma referência parcial unicamente para salvar o realismo de teorias, que depende sobremaneira da verdade aproximada das teorias bem-sucedidas. Igualmente, não há urgência de manter designadores rígidos ou essencialismo para uma proposta realista que sequer é epistêmica e, portanto, falível. Basta uma teoria dos nomes para tipos naturais que explique a relativa estabilidade de certos tipos para inobserváveis e o fracasso de outros, independente do sucesso das teorias envolvidas. Se, todavia, houver uma essência capturada pelas teorias científicas, das quais dispomos atualmente, tanto melhor, né? Não há o menor problema em pensar que nós alcançamos uma definição total de um tipo natural. E aí a extensão fixada pelo nome de batismo, fixada de uma vez por todas em todos os mundos possíveis, né? Isso seria ideal para a gente. Mas é uma condicional. Se conseguirmos, né, uma definição total, aí nós temos aí a essência. Enquanto o consequente depende do estágio do conhecimento científico, que não pode ser garantido para todos os termos que até hoje são usados para tipos naturais. E por isso eu acho importante uma ideia semelhante a essa de uma sentença aberta associada a tipos naturais. No mais, muito obrigado pela atenção. Estou aí agora disponível para as dúvidas, críticas, comentários. Um abraço, gente.